Siddhartha Gautama nasceu há cerca de 2500 anos, filho único do grande rei Suddhodana, de Kapilavastu, no norte da Índia. Sua mãe era a bela rainha Maya. Ele foi um menino como outro qualquer, cheio de ambição e energia. Por ser o príncipe herdeiro, recebeu a melhor educação possível na época. Era o melhor dentre os cavaleiros, excelente lutador e arqueiro, bem como um gênio mental. Ao crescer, interessou-se em descobrir a causa de todos os sofrimentos da vida. Tornou-se contemplativo, perdeu o interesse pelos esportes e pela política e, apesar do pedido do pai para que assumisse o trono, abandonou o belo palácio paterno e tornou-se um buscador da verdade. Tinha então 29 anos. Nos 6 anos seguintes, percorreu todo o país procurando mestres e ensinamentos através dos quais pudesse resolver os muitos problemas da vida. Primeiro, foi aos Brahmanes e tentou, com sua filosofia, resolver os problemas humanos. Depois estudou com um grupo de ascetas, adotando sua vida severa e contemplativa. E assim ele prosseguiu, durante 6 anos, estudando todas as escolas de religião e filosofia, inutilmente, no entanto. Nenhuma daquelas escolas lhe oferecia uma resposta satisfatória. Certo dia, depois de banhar-se nas águas do Nairanjana, sentou-se sob uma figueira e meditou, e ali, após aqueles anos de observação e experiência, finalmente descobriu a verdade, alcançou a iluminação e chamou a si mesmo de Buda. Tinha então 35 anos. Até aquele momento, o príncipe Siddhartha não era Buda. Buda é um termo sânscrito que significa o iluminado. Buda não foi uma divindade, nem qualquer espécie de Deus, nem um profeta como há em muitas outras religiões. Buda foi um homem que encontrou a verdade e viveu a verdade. Buda viveu até os 80 anos, e assim, durante 45 anos, ensinou o caminho de vida que ele próprio encontrara. Foi um filósofo, psicólogo e líder espiritual prático e realista. Foi o primeiro a negar o sistema de castas, dizendo que um homem deve ser julgado por suas qualidades e não por seu nascimento. Portanto, contra o forte conformismo de sua época, foi corajoso o bastante para denunciar o rígido sistema de castas da Índia. Foi contra os complexos rituais religiosos daqueles dias, aboliu os conceitos antropomórficos e não acreditava na ideia dualística de um eu ou alma independente, enquanto entidade separada. Explicou que todas as coisas estão relacionadas umas às outras pela lei de causa e efeito. Buda, após sua iluminação, deu seu primeiro ensinamento no Parque do Servo, nos arredores da cidade de Benares. O teor daquele primeiro sermão foram as célebres 4 nobres verdades e a senda óctupla, que constituem o alicerce dos ensinamentos budistas. O ensinamento de Buda não é teologia nem metafísica. Buda não especulava sobre o incognoscível, tal como o insondável começo ou fim. Não há começo nem fim na eternidade. Ele não conceituou a eternidade. A eternidade é o agora. O momento presente inclui o passado eterno e o eterno futuro. Este é o eterno presente. Buda estava interessado no presente. Existem muitos problemas urgentes e prementes exatamente aqui e agora na nossa vida. Resolver os problemas presentes é também resolver os problemas passados e futuros. Os ensinamentos de Buda surgem a partir das suas próprias observações e experiências na vida neste mundo. As 4 nobres verdades são: o reconhecimento do sofrimento. Não precisamos reconhecê-lo, e nós o temos. Temos muito sofrimento, miséria e problemas em nossa vida. Que a vida envolve sofrimento é um fato, e foi exatamente esta afirmação de um fato, e de que todos os seres estão sujeitos ao sofrimento, e a primeira das 4 nobres verdades afirmadas por Buda. Não era uma teorização ou especulação, mas sim os fatos da vida, da existência. A causa do sofrimento. Não existem milagres no budismo, o sofrimento tem causas definidas. Buda foi como um médico que examina um paciente e descobre a causa de sua doença. Por esta razão, ele era frequentemente chamado de médico da vida. A causa do sofrimento é a ignorância. Superar ou transcender as causas do sofrimento. A ignorância, causa do sofrimento, pode e deve ser superada ou transcendida. Portanto, o budismo é o caminho da iluminação. O caminho para superar a causa do sofrimento. O caminho é a senda óctupla.
A senda óctupla é simbolizada pela roda da lei ou roda da vida, Dharma Chakra, que é o símbolo internacional do budismo. Os 8 raios da roda representam os 8 caminhos da vida ou da lei, que estão em movimento. A roda simboliza o movimento. A vida é dinâmica e está sempre em movimento. Os 8 raios partem do ponto central, que simboliza a verdade, e são circundados pelo aro ou borda, que representa a sabedoria e a compaixão. A senda óctupla compreende a compreensão correta, o pensamento correto, a palavra correta, a conduta correta, o esforço correto, a ocupação correta, a atenção correta e a meditação correta. Ao vivermos a senda óctupla, podemos superar as causas dos problemas e do sofrimento. Os frequentes mal-entendidos e a falta de compreensão na vida particular ou doméstica e na vida social e internacional mostram o quanto precisamos da compreensão correta em nossa vida. Precisamos de uma correta compreensão das coisas, dos eventos e dos relacionamentos, bem como da própria vida, a fim de podermos superar os muitos problemas causados pela ignorância. O sentido desse correto, conforme usado ao longo da senda óctupla, é muito importante. Não se trata de certo em contraposição a errado. Trata-se de correto no sentido absoluto, não em sentido moral e relativo. Existe apenas o correto. Correto é o correto transcendido, o qual está acima e além da dualidade certo e errado. O correto, ou a verdade, muda conforme as diferentes situações, condições e épocas. Não existe um correto, ou uma verdade, imutável, permanente ou estático. Portanto, o termo correto é usado em um sentido absoluto e religioso, não em um sentido ético ou moral. A ocupação correta significa o trabalho ao qual uma pessoa pode dedicar toda a sua vida. É um trabalho de vida. Muitas pessoas acham que o trabalho é apenas um meio de ganhar a vida. Escolhem um emprego por causa do salário, do prestígio ou porque é fácil. Porém, ocupação correta significa a própria vida. Todo trabalho é nobre e correto se for o trabalho da vida de uma pessoa. A vida de dedicação é a ocupação correta, e a ocupação não correta traz contínuos problemas e sofrimentos para nós mesmos e para os outros. A ocupação correta é muito importante na vida moderna. Buda vê o mundo em que vivemos como mudança contínua. Todas as coisas mudam, nada é permanente. Todas as coisas materiais, ideias, ideais, caráter e personalidade, princípios morais, culturas, condições econômicas, situações políticas e tudo o que existe está em constante mudança. Por causa dessa contínua mudança de todas as coisas, estamos constantemente precisando enfrentar novas situações e isto cria muitos problemas e, com frequência, sofrimentos. Já que estamos sempre nos defrontando com problemas, a visão budista da vida e de que a vida está sempre sujeita ao sofrimento e é muito verdadeira. A ignorância é a causa de todos os problemas e sofrimentos. A ignorância sobre nós mesmos é a maior de todas as ignorâncias. O primeiro ensinamento de Buda na busca do caminho foi, antes de tudo, conhecer a si mesmo. Sócrates devotou toda a sua vida ao conhece-te a ti mesmo e Buda ensinou o mesmo caminho. Uma pessoa precisa saber o que ela é antes de poder fazer alguma coisa para alcançar a paz, a felicidade ou a liberdade. Muitas pessoas pensam saber o que são, mas devemos lembrar que o eu de ontem não é o eu de hoje nem o eu de amanhã. Estamos continuamente vivendo uma nova vida. Não existe um eu imutável. Esta é a doutrina do ou não eu. O que o eu sou ou é o somatório de outras coisas e pessoas. Não existe um eu ou alma imutável e eterno. Isto não significa a negação da individualidade. Buda enfatizou a singularidade e a importância do indivíduo. Seja você mesmo ou é o ensinamento importante do budismo. Porém, não devemos nos apegar ao conceito de um eu imutável. Todos os ensinamentos de Buda apontam para a imediação, a espontaneidade, o desapego, a não-dualidade e a unidade da vida. Embora Buda tenha nascido há 2500 anos, na Índia, sua vida está sempre nova e vigorosa em mim, aqui, hoje, no Ocidente. Somente quando me vejo verdadeiramente, sinto em mim a presença de Buda Gautama. Sua vida é a minha vida é a vida de todos. Toda a vida é uma. Esta é a vida de Buda Gautama.